A gente abre o programa falando, portanto, do São Paulo Futebol Clube, que venceu o Everton do Chile. O Everton com uma camisa parecidíssima com a do Boca Juniors, mas era um time ali, um Boca genérico, a qualidade muito inferior ao do time argentino. Venceu por 2-0 o São Paulo, mas para muita gente, né, acompanhando aqui os comentários nas redes sociais, não convenceu. Porque até marcar o primeiro gol com a Arboleda, o tricolor não havia sequer finalizado a meta do Everton do Chile, não é mesmo, Mauro Betti? Boa tarde. Boa tarde a todos, ótima Páscoa a todos. O Boca Juniors tem sido Boca genérico, assim, para os desfalques, pelo futebol apresentado. Esse foi o genérico do genérico. E a Libertadores tem sido a Copa Sul-Americana. Pô, tem os times aí que nem na Copa Sul-Americana. Então, com todo respeito, já desrespeitando ainda mais, a Copa Sul-Americana tem sido a genérica da antiga Copa Conmebol. Quando você tinha, na metade dos anos 90 até 98, quando iniciou a Mercosul, você tinha 3 torneios sul-americanos. Você tinha a Libertadores, você tinha a Supercopa, que eram só as equipes que tinham sido campeãs, e o Vasco, que tinha ganhado o torneio do Chile em 48, e você tinha o terceiro torneio, que era a Conmebol. Mais ou menos o que aconteceu na Europa, com a Copa da UEFA, a Recopa e a Champions, né? O que hoje se chama Champions. Então o nível já não era grande coisa. E o que não tira mérito, por exemplo, o próprio São Paulo, talvez na história do futebol mundial, tenha sido o único time que ganhou com um time alternativo do alternativo um torneio internacional, que foi a Conmebol, de 94. Era o expressivo do São Paulo do Muricy, né? Que chegou a ter 2 jogos por dia, também, né? Contra o Sporting Cristal e contra o Grêmio. O Juninho Paulista jogou, e bem, nos 2 segundos tempos, né? E só que é bom lembrar que o São Paulo, naquela Conmebol, venceu um Corinthians que era titular e seria vice-campeão brasileiro de 94, e o São Paulo, no jogo final, meteu 6-1 no Peñarol. No primeiro jogo, foi um show de uma das maiores partidas do São Paulo. E aquele expressinho que tinha Rogério Ceni, tava o Denilson começando, André Luiz, era um baita time, né? Por felicidade do São Paulo, montagem, ótimos tempos do São Paulo. Isto colocado, sem querer ser mais chato do que já sou, o nível tá muito ruim. E a gente pega a Libertadores da América, inchada, o nível não tá legal. Imagina então a Sul-Americana. Então você tem que comemorar? Tem. O próprio Arboleda, 6 pontos, segue o líder. Calma. Eu sei que é um momento de recuperação, mas pera lá, gente, assim, você segue o líder, sabe um pouco demais. Assim, e até mesmo, e falando base... Não, pelo menos tá tendo confiança. A Luciana falou, campeão votou. Não, o campeão, eu acho até, eu falo, os grandes favoritos da Sul-Americana, mas calma lá. E se você pegar a conquista de 2012, foi muito mais legal em todos os sentidos, o Lucas Moura jogando muito, o Rogério Ceni levantando a taça, mas isso vale até para Libertadores, e eu falo até pelo meu time, que para mim vive o melhor momento de futebol com o Abel em 1 ano e 6 meses, mas assim, o nível do Táchira é o pior Táchira que eu vi, para não dizer um dos piores times que eu vi na minha vida em Libertadores. Conseguiu empatar com o Melec ontem. Pois é, e parabéns colegas meus que fizeram o mesmo jogo, até passei na cabine no outro centro de curso, eles estavam fazendo, eu tinha acabado de fazer um bom jogo entre o Vélez e o Red Bull Bragantino, abri a cabine e falei, chupa. 23 horas ontem. Não, 23 horas para aquele jogo, né? E assim, cara, o Independiente Petroleiro, campeão boliviano. Fraquíssimo. Assim, eu não tô tirando mérito, o Palmeiras jogou muito bem. Tá os gols do... Não, eu sei. Tá tirando mas mérito, as duas coisas acontecem. O Palmeiras está muito bem, jogando time alternativo, grande fase. Os golaços do Veiga seriam feitos provavelmente contra qualquer equipe de qualidade, ok. Mas uma coisa não exclui a outra. O Palmeiras está muito bem, os adversários são horrorosos. O São Paulo está vencendo agora esses 2 jogos com um time alternativo, mas os times rivais são terríveis. E mesmo a Libertadores, não tá legal o Boca, não tá legal o Vélez. O Estudiantes começou bem, do próprio Vélez. Quer dizer, tem muita coisa para mudar, o próprio Boca vai mudar. Mas calma lá, sabe? A gente tem que comemorar a vitória, legal. Ninguém aqui quer ser sommelier de emoção, sabe? Bedel de sentimento. Mas a gente tem que entender de quem que você tá ganhando e contra quem e até do jeito que você tá jogando. Eu não sei se pode comemorar, mas o torcedor do São Paulo pode ficar um pouquinho mais animado, né? Porque a perspectiva no começo do ano era 4-0 contra o Atlético foi legal. Era fez até um bom campeonato paulista, começou o Brasileirão goleando o Atlético Paranaense. Dá pra se animar, né, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que sim. Assim, de fato, o que o Mauro falou, assim, eu concordo plenamente. A Conmebol inchou as competições, então você tem times realmente que são de um nível baixíssimo, né? E aí você não tem uma boa referência, de fato, né? O que me chamou a atenção, por exemplo, no jogo do São Paulo foi a presença de 30 mil pessoas, né, num jogo contra o glorioso Everton, que não é da Premier League. Se fosse o Everton inglês, seria uma atração, né? Mesmo na fase que está. Mas tem Liverpool do Uruguai, né? Tem vários times. River Plate do Uruguai. Liverpool do Uruguai. Às 19 horas e 15 minutos, que a gente sabe que é muito difícil. Liverpool do Uruguai.
Tem River Plate, tem Racing também do Uruguai. Tem o Cerro do Uruguai. Que não Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai, beleza. Os genéricos, eles estão pipocando aí na Comebol, nas competições da Comebol. Uma coisa mais comovente, depois do Mauro Betti. Uma sexta-feira de santa. Eu cortei, mas claro que o Mauro César vai prosseguir, mas eu não me contenho, porque a frase do Arboleda que siga o líder proporcionou um simpósio, um tratado do Mauro Betti. Brilhante, como sempre. Quando o Mauro César Pereira começou contra o Everton, eu falei, agora vai, sabe aquele negócio? Tô esperando, porque agora vem aí, esculhamba, porque o outro... Quer dizer, isso me provoca uma certa indisposição. Mas, por favor, Mauro César. Inclusive, alguns times tradicionais, por exemplo, o Sporting Cristal, que o Flamengo enfrentou lá no Peru, horroroso. O Universitário, que o Palmeiras meteu 6 ano passado, que lembra? Também do Peru, horroroso. Todos horrorosos. Peru, todos os times são ruins. A seleção do Peru é uma exceção, né? Consegue, de novo, estar a caminho da Copa do Mundo. Provavelmente irá. Então, acho que o que me chamou a atenção foi isso. De fato, 7h15 da noite, horário ruim, para você chegar, véspera de feriado, o trânsito fica mais confuso, e 30 mil São Paulinos foram ao jogo, né? Isso é uma coisa interessante. O São Paulo, assim, a torcida de São Paulo, de fato, ela parece que comprou a briga, ela abraçou a causa, e isso é muito importante nesse momento, depois da maneira como o time foi assim, esculachado, né, na final do Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Então, essa recuperação, a manutenção da relação do torcedor que já vinha apoiando com o time, acho que é bem importante nesse momento. São Paulo precisa muito disso, porque dos grandes clubes aqui de São Paulo é o que há mais tempo convive aí com crises. Ganhou o Paulista no passado, depois foi só tragédia, quer dizer, precisa realmente do apoio do seu torcedor para tentar se recuperar. Acho que tem um elenco interessante. Até a escalação desse time reserva evidencia isso, com alguns jogadores que já foram titulares e que poderão voltar a ser. E pode fazer, quem sabe, uma boa campanha na temporada. E está tratando a Sul-Americana como tem que ser. O Rogério não tem os jogadores no departamento médico. Descansou seus atuais titulares, digamos assim, ou prioritariamente titulares, embora ele não queira chamá-los dessa maneira. E domingo ele vai chegar muito mais inteiro no Maracanã para jogar com o Flamengo do que o seu adversário. É verdade. Ontem o Rogério Ceni evitou falar, né, a palavra reserva, titular. Perguntaram para ele em relação ao Arboleda. Ele falou, não, eu nunca usei a expressão reserva para nenhum jogador. Nem com o Arboleda, que estava do lado dele ali na entrevista coletiva, nem com nenhum outro atleta do São Paulo. E tem isso, né? O torcedor saiu de casa, aliás, saiu do trabalho, né? 19h15 ontem, estádio do Morumbi, já sabendo que ia ser um jogo de Copa Sul-Americana, que o São Paulo ia entrar com um time reserva completamente modificado para enfrentar o Everton do Chile, que a gente sabe não é nenhum grande assim adversário, e foi lá mais de 30 mil pessoas. Aí o time cresce, né, Vanderlei Nogueira? Aí o time cresce e o São Paulo venceu por 2-0 ontem, a torcida tá animada, né, Vanderlei? Porque a torcida sempre entusiasma, né? Empurrando a torcida, empurrando o time, principalmente quando vê algum sintoma de aplicação. Né, eu tenho dito muito que o Rogério Ceni tem feito mais com menos. Essa é uma abordagem que eu faço, porque comprovadamente ele sabe que o dinheiro não é farto, é o que ele tem. Eu não sei se o dinheiro gasto com Patrick e Nicão foi uma grana bem gasta. Acho até que muita gente já está pensando também, pelo menos fazendo essa avaliação, valeu a pena ou não gastar esse dinheiro com o Nicão e Patrick? Claro, acho que poucas pessoas têm a antevisão do fato, né? Então a gente sabe que a contratação boa é aquela que dá certo. Poderia ter dado certo, o cara chega, veste a camisa e fim de conversa. Eles têm 3 meses também só, né, pessoal? Então, mas aí eu não sei ainda. Então, acho que é bom esperar um pouquinho. Agora, como o time está melhor em relação a um passado recente, é isso que o Mauro César falou, que foi um atropelamento, foi uma coisa, uma pancada forte, um hematoma que não vai sair tão rapidamente, o que aconteceu na Arena do Palmeiras, mas de qualquer forma você tem que pensar como estava num passado recente, estava numa pindaíba aí, né? No final do ano, aí o que vai acontecer? Tinha gente que falou, esse ano cai. Agora não escapa. Áudio vazando de amigo. Aliás, um áudio muito bem vazado, diga-se de passagem, porque eu acho que ajudou muito aquilo, né? Os melhores momentos do planejamento do São Paulo na temporada. Isso, é verdade. Ajudou muito. E só um cara como o Muricy ou o Rogério, os dois têm peso suficiente para falar, para chutar o pau da barraca e não acontecer nada. Se fosse um funcionário normal ou um técnico
digamos, comum, sem grande força dentro do São Paulo, teria sido demitido no dia seguinte. Então, acho que tudo isso ajudou. Acho que os torcedores perceberam que o que tem até que está fazendo legal, está vivo numa competição internacional. Eu sempre dou valor para uma competição internacional, sempre tem uma certa exposição, um pouco mais badalada, e vai começar para valer o Campeonato Brasileiro agora. Vai ter um adversário peso pesado pela frente. Vai ter o Flamengo pela frente, né, o Pedro? E a gente sabe que jogando em casa o Flamengo é favorito. Já se fosse fora, já seria, imagina em casa. Agora, se conseguir alguma coisinha legal para cima do Flamengo, você já pensou o que vai falar o Arboleda no dia seguinte? Porque se contra o Everton, lembrado pelo um nome chique, bonito, em inglês, como falou o Mauro César, e ganhou do Flamengo no Maracanã. Segure o Arboleda. Vai ser um discurso. E você imagina que vai falar Mauro Betting depois dessa observação. Mas aí sim. Aí o bicho. O Luciano falou, professor, na estreia contra o Atlético Paranaense. Não, tem que aquela coisa de printar. Por exemplo, se eu sou torcedor do Always Red, depois da vitória contra o Corinthians, eu printo a colocação do campeonato à frente do Corinthians e do Boca e já fico. Isso aqui é Libertadores pra mim. Só lembrando que neste momento, é claro, o campeonato só tá começando, o São Paulo é o líder do campeonato brasileiro. E também é outro clássico da imprensa, né? Se o campeonato terminasse agora, segue o líder, 10 minutos. É isso, mas o torcedor, a gente. Nós falamos também pro torcedor, claro, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e saber o que o torcedor passa pela cabeça dele. A maioria, claro, né? Não é um pensamento uno. O que o torcedor pensa e o que ele gosta, né? Eu brinco muito dizendo o seguinte: quando está na liderança, essa liderança passageira que o Pedro Marques lembrou aí, mas o torcedor adora. Vamos falar do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, ou líder da Sul-Americana. Pro cara é legal, ele curte aquilo, é bom.